Pai do Senhor, queridos, estamos aqui mais uma vez para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4 da Revista dos Jovens e Adultos. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a igreja em Jerusalém. E o tema da lição de hoje é uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos direto ao texto básico, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 ao 31, que diz: E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram os gentios e os povos pensaram em coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Bom, esta lição ela tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Segundo objetivo, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E terceiro objetivo, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Nós devemos alcançar esses 3 objetivos nesta lição. Bom, na introdução diz: nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Então, nós temos aqui 3 pontos principais que uma igreja cheia do Espírito Santo ela se comporta de maneira perseverante. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que ora com poder. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada no seu testemunho. E a partir do capítulo 4, versículo 24 a 31, do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Essa igreja suporta as provações, por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Como muitas igrejas atualmente, vivem na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se torna relevante para o mundo. Uma igreja relevante para o mundo, ela quer dizer, uma igreja importante, que tem importância para o mundo, para a sociedade, para a comunidade onde ela está inserida, é uma igreja que tem essas características. Então, a primeira característica, primeiro ponto, uma igreja perseverante. Uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João foram levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Se encontra no capítulo 4, versículo 17. Foi dito a eles que não falassem
nem ensinasse no nome do Senhor. Capítulo 4, versículo 18 de Atos. A ordem é clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pregar ou a pagarem o preço de não segui-la, ou seja, de não seguir aquelas ordens. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Como é que está o seu amor por Jesus? Né? Seu amor por Jesus está tão grande a ponto de você suportar a provação, de pagar o preço por amor a Ele? Eles agiam com perseverança, ou seja, nada tirava o foco deles, nada tirava a vontade deles de proclamarem o nome de Jesus. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo, em Atos 4:8. O termo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo, no Pentecostes, no capítulo 2, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, foi revestido novamente do poder do alto. Né? Tem até uma controvérsia que algumas pessoas dizem que ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é diferente. Do Pentecostes para cá, ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo. Né? As pessoas às vezes confundem batismo, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, com fruto do Espírito. Aí é coisa diferente. E no capítulo 4, versículo 31 de Atos dos Apóstolos, diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo. Agora eles estavam experimentando uma renovação espiritual. É importante que nós participemos, ou seja, sejamos renovadamente cheios do Espírito Santo. Né? Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e o sofrimento. Né? Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai às últimas consequências pelo nome de Jesus. Agora, uma igreja que não experimenta continuamente o enchimento do Espírito Santo, a renovação espiritual, é uma igreja fadada ao fracasso. Né? Por isso que Paulo orienta aos Tessalonicenses que não apague o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. Segundo, não negocia seus valores. Uma igreja perseverante não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos, aí lhe deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos: julgai vós ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Capítulo 4, versículo 19. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Você vai negociar as suas convicções. Você foi chamado por Deus, tem aceitado o chamado divino, e agora você negocia os seus valores, negocia a sua fé, os valores da fé. Não pode, de maneira nenhuma. É um caminho sem volta. E uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Ou seja, a Bíblia nos ensina a respeitar as autoridades constituídas, até ao ponto de que não afronta a palavra de Deus. Quando chega no ponto em que é uma afronta à palavra de Deus, ao ensinamento do Senhor Jesus, aí as nossas convicções são inegociáveis. Nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma dos valores da nossa fé. Nós temos que permanecer firme, apesar da perseguição, apesar do sofrimento. Uma igreja perseverante está convicta de sua fé.
Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé, não se apoia em suposições, mas em fatos. Capítulo 4, versículo 20, né? Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Porque Pedro diz assim, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Isso está em Atos capítulo 8, versículo 6. Ou seja, ouviam e viam, né? Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra, muitas vezes, é desobedecido por ser apenas ouvido. Eu costumo fazer uma ilustração do seguinte, por que nós obedecemos mais os homens do que a Deus? Porque os homens nós estamos vendo todos os dias. Às vezes eu faço uma ilustração assim, você chega no seu trabalho, você chega na hora certa, ou até antes da hora, né? Porque você tem que marcar ponto no seu trabalho, e o seu patrão está lá, de braço cruzado, olhando, né? Você chegando, e você obedece a ele na hora, as regras, né? Todos os mandamentos da sua empresa, obedece em tudo, né? Porque na hora que você desobedecer, você é dispensado, né? Mas Deus não, nós não estamos vendo, Deus é Espírito. Só Ele que vê a nós não o vemos, né? Nós apenas sentimos Ele. Então, é mais fácil obedecer aos homens do que obedecer a Deus. E Pedro, como os demais apóstolos, ele fala assim, vocês estão considerando que é justo ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Porque nós não temos que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, né? Alguém já disse isso. Agora, no entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. No capítulo 15, versículo 18 e 19, Paulo fala sobre isto, né, que a pregação dele era uma pregação que não somente de palavras, mas também por obras, né? E isso leva a uma convicção maior, tanto para quem prega quanto para quem ouve, né? Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras, no capítulo 24, versículo 19, está escrito a respeito disso. Então essas são as características de uma igreja perseverante. Ela suporta o sofrimento, não negocia seus valores e está convicta de sua fé. Segundo, uma igreja que ora com poder. Primeiro subponto, orando com propósito. Isso é importante. Observamos na oração do capítulo 4, versículo 24 a 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio do evangelismo de poder, né? Era uma igreja que evangelizava, mas se preocupava primeiramente em receber o poder do alto, porque você está lidando com um reino espiritual, né? Então, é preciso que ore primeiro para que sejam cheios do Espírito Santo, para que depois de cheio do Espírito Santo possa evangelizar com poder, né? Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos, não foi, portanto, uma oração vaga, né? E muitas vezes as nossas orações são orações vagas, né? Não tem um propósito. Nelas eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Então, nós observamos aqui que eles oravam com propósito, né? Não faziam uma oração vaga, oraram para que Deus exercesse a sua soberania, né? Porque é isso que ele ensina na oração chamada oração do Pai Nosso, né? Que a oração tem que ser específica e com propósito. Ali não é oração para ser repetida, como um mantra, como uma reza. Não, é uma oração modelo, para nós orarmos segundo aquele modelo. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Ou seja, o resumo da oração:
Deus será glorificado, né? Com o resultado da pregação, com o resultado do evangelismo. Então isso é muito importante. Oração com propósito. Oração sem propósito é oração vazia, né? Oração vaga. Por isso que muitas vezes nós oramos com repetição de palavras, porque não oramos com propósito. Segundo, oração em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Quando eles ouviram do que tinha acontecido com os apóstolos estavam dando testemunho de quanto eles estavam sendo perseguidos, então naquele momento ali levantaram a voz a Deus unânimes. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida, né? Onde a igreja mais peca hoje é a falta da oração unânime, né? Uma igreja que não ora unânime, com unanimidade, ou seja, que não tem concordância no momento da oração, é uma igreja fadada ao fracasso, né? E ela sabe respeitar diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais, né? A igreja é composta de pessoas de todas as faixas etárias, de todas as classes sociais, né? de todas as etnias, né? Ou seja, não tem ninguém igual. Isso é em questão de personalidade, de temperamento, né? No meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Há aqueles que oram bem, né? Aqueles que não sabem orar, mas oram com o coração, né? Porque às vezes nós queremos que um novo na fé, uma pessoa ainda imatura, seja madura. Mas não, o ministério é para isso, para levar os crentes à maturidade. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito, né? Então, onde a igreja mais peca hoje em matéria de unidade é o fato de que não ora em unidade. Precisamos voltar à oração unânime, né? Terceiro, orando fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja que ora com poder é uma igreja que ora fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram o Salmo 2, versículo 1 e 2, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram a gente, os povos pensaram coisas vãs. Atos capítulo 4, versículo 25. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades, né? Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1, versículo 12, fala sobre isso, que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, nós devemos sempre orar, e a nossa oração deve ser fundamentada na palavra, né? Porque a Bíblia é cheia de promessas, né? Você pode orar por cura, você pode orar baseado na palavra de Deus e na sua vontade, né? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos exprimidos, segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa própria vontade. Então, uma oração feita fora da palavra de Deus não tem garantia de que será respondida. Não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração, né? Então, antes de tudo, nós precisamos aprender a estudar a palavra. Nós precisamos aprender que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, né? Que nós devemos orar baseado na palavra de Deus. Terceiro,
Uma igreja ousada no seu testemunho. Primeiro, ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Versículo 29. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ou seja, eles não estavam olhando para as ameaças, mas pediam para que Deus olhasse para as ameaças, porque as ameaças das autoridades, dos religiosos, dos sacerdotes, não iriam parar o seu testemunho, o seu trabalho de evangelização. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Uma igreja que não sofre oposição e rejeição é uma igreja que está aliada com o mundo, né? Aqui diz, e na verdade todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Né? Então, veja bem, se nós quisermos viver segundo a piedade que há em Cristo Jesus, quisermos viver uma vida devotada a Deus, uma vida em obediência à palavra de Deus, em obediência aos mandamentos divinos, nós vamos sofrer perseguição, não tem jeito, né? Seja o crente em particular, seja a igreja, vai sofrer oposição. Então, uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado, perdeu sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. Então, a igreja precisa ser alienada do Estado, né? Ou seja, precisa estar separada do Estado, né? Todas as vezes que a igreja se aliou ao Estado, quem sofreu foi a igreja. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que isso aconteça com a nossa vida e com a igreja de maneira coletiva. Segundo, ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 31 de Atos dos Apóstolos. No ensino de Lucas, como em Paulo, conferir aí com 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12, e Efésios 5, 18, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. Para que uma igreja é cheia do Espírito Santo? Somente para orar com propósito? Somente para orar em unidade? Somente para orar fundamentado na palavra de Deus? Ter ousadia para pregar enfrentando a oposição ao Evangelho? Não somente isso, mas para que na igreja tenha o exercício dos dons espirituais, né? Que é o ornamento da igreja. Uma igreja onde há manifestação dos dons espirituais, a igreja é uma igreja que demonstra ser uma igreja cheia do Espírito Santo. No entanto, no ensino de Lucas, né, nós vemos aqui isso aí, Efésios 5, 18, que Paulo escreve o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? E enchei-vos aí está no sentido do verbo presente, ou seja, nós devemos ser continuamente cheios do Espírito Santo. É batizado com o Espírito Santo? Ora em línguas, ora de acordo com a palavra de Deus, ora, a Bíblia diz que quem ora em línguas estranhas, ora bem, né? Ou seja, é cheio do Espírito Santo, continuamente. Então, tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo, mas não oram em línguas. Nós precisamos aprender a orar em línguas, para que também a manifestação dos dons espirituais na igreja. Não se trata, portanto, apenas de uma frase de efeito, cheio do Espírito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. A igreja cresceu com o ministério leigo e não propriamente com o ministério apostólico, né? E continua sendo assim. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, não somente os pastores serem cheios do Espírito Santo.
o pregador ser cheio do Espírito Santo, né? E os demais não se importarem com isso. Todos devem buscar ser cheios do Espírito Santo, do pastor ao porteiro da igreja, ser cheio do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo de Deus entre eles que realiza essas obras. Atos 6, versículo 3 e 5, Atos 8, versículo 5 a 7 e 13, versículo 9. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Tá? Os dons espirituais são para a edificação da igreja. Então, é preciso a manifestação dos dons espirituais. Uma igreja cheia do Espírito Santo, há a manifestação dos dons espirituais. Terceiro, ousadia na exposição da palavra. A Escritura diz que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder, né? Não faz um mero discurso, não faz uma mera palestra, né? Ela prega a palavra de Deus com ousadia, cheio do Espírito Santo, né? Então nós precisamos disso, nós precisamos nos encher continuamente. E uma igreja, para ser cheia do Espírito Santo continuamente, precisa orar em unidade, precisa ser perseverante, tá? E orar em unidade para que seja perseverante também na pregação do Evangelho com ousadia, né? Na comunidade onde ela está inserida, né? No país onde ela está inserida, na cultura onde ela está inserida, é preciso do enchimento do Espírito Santo. E para isso precisa ser perseverante, né? Já pensou se os cerca de 120 irmãos ali no dia de Pentecostes não fossem perseverantes, unânimes, orando durante 10 dias até que descesse o Espírito Santo sobre eles, né? Alguns dizem que eram 500 irmãos, essa é falácia, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas falam que eram cerca de 120 irmãos ali reunidos, orando unânimes ali durante 10 dias, esperando a descida do Espírito Santo. E ali houve uma manifestação espiritual maravilhosa, né? E agora, mais uma vez, eles são cheios do Espírito Santo e pregam a palavra com ousadia. Conclusão: nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Não foi e não é, né? Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos, de fato, ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Amém? Então, façam isso na sua vida, na sua igreja, seja cheio do Espírito Santo, né? Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que começa a encher o culto com outras coisas, com outras coisas que vêm somente para encher, né? Ou seja, não alimenta, só enche, né? Enche a liturgia, né? E o objetivo é fazer que o espaço, ou seja, o momento do culto seja cheio, né? Mas não há lugar para a manifestação do Espírito Santo. Então é preciso que nós não apenas sejamos uma igreja, mas que busquemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus possa continuar falando ao seu coração.